Esse ano ano passado nós colocamos uma série aí, mais ou menos a ideia era de um ano de plantação. Plantação de objetivo dessa igreja, uma plantação da teologia dessa igreja. Eu tenho ficado muito feliz porque muitas pessoas têm entendido a teologia dessa igreja. Muitas pessoas têm entendido o que essa igreja é e, de fato, o que ela não é. Eu estava olhando a confissão de fé essa semana da igreja Onda Dura, que é uma igreja bem grande, que tem em Joinville e tem por aí tudo. Tem até fora do Brasil. E lá estava bem descrito assim, o que a igreja é e o que ela não é. E como é importante quem está aqui saber o que a igreja é, qual que é a proposta da nossa igreja de fato. Né? E estava tudo muito bem descrito o que é. E talvez a gente poderia pegar aquela confissão de fé inteira lá e colocar só Igreja Bússola e dizer essa também é a nossa confissão de fé, salvo alguns detalhes. Então, é importante que a gente esteja entendendo, e eu estou muito feliz com isso, porque muita gente tem entendido o que a igreja é e o que a Igreja Bússola não é. Né? Então, isso vai fazer com que algumas coisas fluem. E aí, eu pensando sobre um tema para esse ano, falar de um tema geral assim, e o que me veio foi um ano de consolidar. Então, ano passado foi um ano da plantação, de plantar essa igreja, de plantar as ideias, de plantar a teologia, de plantar a forma com que a gente pensa a igreja. E esse ano vai ser um ano de consolidar isso, porque como eu estou vendo pessoas entendendo isso, e Deus tem abençoado, e Deus tem dado direção, e, puxa, eu tenho conversado algumas coisas com algumas pessoas, eu tenho, poxa, a pessoa está entendendo, e outra está entendendo, então nós estamos entendendo isso. Então esse vai ser um ano de consolidar isso, de consolidar aquilo que a gente pensa enquanto igreja e o que nós queremos fazer. Ano passado foi um ano muito próspero para nós, porque nós ajudamos pessoas, nós pregamos o Evangelho, passamos pela pandemia e ainda assim conseguimos estar com esse lugar aberto, graças a você que ajudou de todas as formas, graças a nós que estivemos com o coração aberto e disposto a olhar para o céu, a vislumbrar algo eterno, e é isso que nós temos feito. E Deus tem nos abençoado em relação a isso. Então, esse ano, penso que vai ser um ano de consolidar isso, de consolidar esse entendimento, e quando vierem pessoas novas, eles vão estar chegando já com uma ideia de igreja mais estabelecida. Amém? Amém. E eu tenho ficado feliz por isso, sabe? Eu tenho ficado mesmo. É muito importante na gente entender o que a bússola é e o que ela não é, para que a gente possa, né, nos orientar nesse caminho, nesse propósito que nós temos. Eu penso também que esse ano vai ser um ano de multiplicar os PGs. Minha oração tem sido em relação a isso, e eu espero muito que os líderes de PGs também estejam pensando nessa direção. Né? Porque senão o que acontece? Os PGs eles vão formando aquelas panelinhas, né? Não, em nome de Jesus, não. Mas sim, é tão bom ir lá, falar com as pessoas que a gente conhece, é tão bom ir lá e ter aquela intimidade. Só que nós vamos ter que sair dessa zona de conforto, nós vamos ter que entender que aquilo precisa multiplicar. Que se o PG ele ficar estagnado, ele não está saudável, ele precisa crescer e multiplicar. Então, esse vai ser um ano que eu quero que isso aconteça. E eu espero que os líderes, que as pessoas que estão frequentando os PGs estejam entendendo isso. E as pessoas que ainda não participam de nenhum PG, se esforcem esse ano para participar. Porque a nossa igreja ela é uma igreja com essa visão. Então, a gente precisa se engajar e fazer um esforçozinho. Eu sei que é difícil, né? Que nós temos uma vida corrida, mas nós temos de nos esforçar. Isso é coisa que vai trazer muito crescimento para nós. E quem participou dos PGs esse ano aí, chegou no final do ano, estava todo mundo muito contente, muito engajado, né? E isso é bem importante mesmo. Amém? Então tá bom. Então vamos lá, vamos para a palavra, eu quero orar por isso, e a gente já vai, eu vou pregar aqui aquilo que Deus colocou no meu coração e o segmento da nossa série de pregações. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Em nome de Jesus, por tudo, Pai, que o Senhor vai fazer esse ano. O Senhor nos guardou, o Senhor tem
nos abençoado de todas as formas, o Senhor tem nos feito entender o teu propósito, o Senhor tem nos feito entender a visão dessa igreja, o Senhor tem nos feito entender qual que é o nosso propósito aqui nessa cidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos abençoe aquilo que a gente vai pregar aqui esse ano, que o Senhor esteja conosco, que especialmente hoje, que a gente entenda que nós somos criados para nos tornarmos semelhante a Ti. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe o nosso coração, abra o nosso entendimento, Deus, e que muitos frutos sejam gerados a partir da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. É bem importante a gente, o pessoal aí que tem o livro, retomar a leitura, né? Retoma a leitura agora, não sei se vocês leram ou não nas férias, né? Eu li outras coisas nas férias e agora estou retomando também a leitura do livro. Então é importante a gente retomar para a gente estar aí falando a mesma língua, digamos assim, né? E hoje então eu vou falar sobre criado para se tornar semelhante a Cristo. Gostaria que você abrisse ali, e o Giga vai colocar também aqui, Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. E fala assim a Bíblia: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, de Jesus, né? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Nós entendemos que nós somos criados, né, à imagem e semelhança de Deus. E nós somos criados lá antes da queda, antes do pecado, antes de Adão e Eva, e nós éramos mais semelhantes ainda, né? E então Adão e Eva viviam lá no relacionamento livre com Deus, e todos os dias Deus conversava com eles, né? E então o que aconteceu? O homem pecou. O homem pecou. E isso fez com que o homem fosse separado de Deus por causa do pecado. Amém? E a Bíblia está dizendo aqui, em Romanos, nesse texto que a gente leu aqui, aqueles de que antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Com a queda nós somos separados de Deus, e o grande propósito e o evangelho é que Jesus morrendo na cruz, pagou os nossos pecados, ressuscitou e vive para sempre. E Jesus fez com isso com que nós pudéssemos hoje termos novamente um relacionamento com Deus. Praticamente nós pudéssemos voltar antes da queda. E que seja um propósito nosso nesse ano de nos tornarmos mais parecidos com Deus, de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Que esse seja um dos nossos propósitos. Mas a gente sabe que isso não é fácil. A gente sabe que a tendência nossa é nós ficarmos muito parecidos com o meio em que a gente vive. Nós ficarmos muito, se nós não estamos nos alimentando muito, nós vamos ficando muito parecidos com o meio que a gente vive. E aí, se nós temos lá no nosso trabalho algumas situações meio difíceis, e aí a gente vai se envolvendo com isso, enfim, e a nossa linguagem passa a ser parecida com o meio que a gente vive, e a gente vai passando a sendo mais parecidos com o meio que a gente vive do que, de fato, com aquele que nos criou. E que, em nome de Jesus, que a gente esteja esse ano pensando nisso, que a gente queira como objetivo ser mais parecido com Jesus, porque nós fomos feitos para isso. Por que nós somos semelhantes a Ele, né? Porque nós somos seres espirituais, porque nós pensamos, nós somos seres relacionais, e nós temos uma consciência moral. Nós somos seres que precisamos de relacionamentos. Nós precisamos nos comunicar, né?
Tinha aquele filme que era Náufrago, não sei quem viu esse filme aí. Náufrago, que tinha Wilson, né? Uma bola de vôlei. Até tem uma bola de vôlei que a marca é Wilson, né? Acho que eles copiaram no filme. E o que acontece lá? Ele tá numa ilha, naufragou lá, ou não sei o que era que naufragou lá, se era o navio, se era o quê? É o navio, né? Caiu o avião e ele ficou perdido na ilha. E então ele pega uma bola de vôlei e faz a carinha, né? Eu não lembro desse filme, faz muito tempo que eu vi. Hã? A mão, o sangue, o pessoal aí está sabendo não. E aí tem lá a carinha e ele dá o nome para aquela pessoa, então ele começa a conversar. Ele criou um personagem ali para ele não desanimar, para ele não perder o foco que ele tinha ali. Por quê? Porque nós somos seres relacionais. Talvez esse livro ele ilustre bem aquilo que eu quero dizer, esse filme. E ele cria aquela pessoa e ele começa a falar com a pessoa e tem uma hora lá que eu acho que ele joga a bola longe, alguma coisa assim, depois ele tenta resgatar e ele fica desesperado porque o Wilson, amigo dele, ia morrer e tal, né? Mas é bem isso. Então, nós somos seres relacionais. Nós somos seres que precisamos de comunidade. A Grace estava comentando sobre um podcast que ela viu, né? Que disse que o mundo digital hoje, praticamente todas as coisas podem se tornar digitais, menos a igreja, né? Menos a igreja, porque a igreja é relacional. A igreja precisa disso aqui. Nós não temos como fazer uma igreja num canal no YouTube Bússola e ficar a igreja lá. Nós não temos como ser igreja na internet, porque na internet nós seguimos aquilo que nós queremos. Eu sigo todos os teólogos, escritores, eu sigo as pessoas que eu gosto. E aí, se as pessoas começam a colocar coisa que eu não concordo muito, eu vou lá e deixo de seguir. É assim, todo mundo é assim. Ninguém fica lá. Duvido que nós temos as nossas redes sociais lá, 90% das pessoas que escrevem o que a gente não concorda. Ninguém tem isso. Né? Então a gente deixa de seguir. Só que aqui na igreja não dá para deixar de seguir. Por isso que a igreja é relacional. Por isso que a igreja é isso aqui. É vir aqui, é olhar para vocês. Então somos seres relacionais, somos seres espirituais. Por quê? Porque nós, né, quando eu era pequena, minha avó dizia assim, eu perguntava para ela: ô vó, e os animais quando morrer, o que acontece? Ah, filho, eles vão para o céu dos cachorros. Né? Vai para o céu dos cachorros. Não tem céu dos cachorros, né? Nós somos seres espirituais, os animais não. Então nós somos espirituais, nós somos seres espirituais, por isso somos parecidos com Ele. Nós somos seres que pensam, que têm uma consciência moral, nós sabemos aquilo que a gente faz, poxa, isso aqui não, uma consciência de que não está correto. Quem é cristão e quem não é. E o pecado, ele fez com que a nossa semelhança com esse Deus fosse danificada. Nossa semelhança fosse danificada. Efésios 4:24 fala assim: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Paulo falando, né? O que nós temos de fazer? Revestirmos do novo homem, para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Nós estamos vendo uma série que se chama The Chosen. Não sei se é assim que fala, mas eu acho que é. Alguém já ouviu falar? The Chosen. Se vocês puderem, assistam. É uma série que fala, o título é Os Escolhidos, né? E ela é sobre Jesus e tal, sobre os discípulos. E então tem uma cena no primeiro capítulo, lá no primeiro episódio, que vai o Nicodemos, que era o sacerdote da época, ele vai orar por uma mulher que ela era possuída por espíritos malignos. E ele vai lá orar por ela e vem com um tipo de um incenso balançando assim e tal, e fala umas palavras mágicas lá, e aí ela olha para ele e fala assim: isso aí não adianta nada. Não lembro as palavras que ela fala, mas em tese ela fala assim: pode ir embora que isso aí que tu está falando não adianta nada. E ele vai embora desanimado, e ele começa a se questionar, e questionar as coisas que ele está aprendendo e tal. E, de repente, um dia de noite, aquela mulher, ela tem um encontro com Jesus. E é praticamente impossível não se emocionar, né? Porque ele chama ela pelo nome dela. Ele fala Maria, né? Ele chama ela pelo nome. O spoiler nada, mas tudo bem, né? Ele fala Maria,
E aí ele fala que ela foi redimida, e quando ele fala isso, ela, sabe, ela é restaurada ali naquele momento, ela tem os pecados dela perdoados, e aquilo tudo vai embora, e ela tem a sua vida mudada. E aí eu estava pensando, como é bom a gente ver Jesus transformando a vida das pessoas, mesmo que é numa série, mesmo que é num filme, mesmo que é, sabe, e como nós, enquanto igreja, nós podemos fazer isso, como que nós podemos ser usados por Deus para fazer isso, para que Ele possa mudar a vida das pessoas. E quando Ele muda a vida daquela mulher, a gente pensa assim, puxa, o Evangelho é isso, o Evangelho vale a pena, porque tem uma mulher que estava ali cativa, refém de espíritos imundos, e Jesus vem e liberta ela, e a partir disso ela tem toda a sua vida transformada. E é muito maravilhoso. Se você tiver interesse, procure e assista com a sua família, porque é bem legal mesmo. E ela foi revestida de uma nova pessoa, de uma nova mulher. Ela foi transformada, e praticamente Jesus, Ele liberta ela, e ela passa a ter um relacionamento com Ele, e aquilo mudou toda a vida dela. E como é bom ver isso, e como é bom ver isso quando acontece na igreja, quando as pessoas são transformadas. E a vida com Jesus se trata disso, de nós não termos a nossa vida igual ao mundo. Nós não temos a nossa vida igual ao mundo. Os nossos valores não são os mesmos. Nós vivemos outras coisas, nós temos outros objetivos, os nossos sonhos são diferentes. Nós somos tentados a ser Deus, ser governantes de nós e de tudo que está à nossa volta. Esses dias eu estava na minha aula e o professor falou bem assim, nós criamos ídolos para não precisarmos de Deus. E eu peguei aquela frase e disse, nossa, isso aqui é muito, muito, muito forte. Nós criamos ídolos para não precisarmos de Deus. Verdade. Verdade mesmo. E eu estou falando de ídolos, de estátuas, eu acho que muito mais do nosso próprio ego. Muito mais de nós mesmos. Nós criamos coisas para não precisarmos de Deus. Nós queremos empurrar as nossas faltas, os nossos medos para longe de nós, para nós não ficarmos dependentes de alguém. Mas o que nós temos que fazer na nossa caminhada cristã é dizer, Deus, eu, com todas as minhas falhas e com todos os meus erros, ainda assim eu não quero te empurrar da minha vida. Eu quero me deitar no teu colo e deixar com que o Senhor cuide de mim. Isso é muito difícil de fazer. Muito difícil de fazer. Porque nós somos tentados a sermos cada vez mais fortes para que nós não nos tornemos mais dependentes de ninguém. Isso aí é uma frase que virou uma chave para mim. Nós existimos para o propósito de Deus, não o contrário. Existimos para o propósito de Deus, não o contrário. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou dizendo com isso é que Deus não existe para o meu propósito. Eu existo para o propósito de Deus. Você existe para o propósito de Deus. Você nasceu pelo propósito e para o propósito de Deus. E Deus não nasceu e Ele não fez você para que Ele cumprisse o seu propósito. O nosso propósito, ele não é desligado de Deus. A nossa vida não é desligada de Deus. Ela funciona com Deus. Porque é essa que é a questão. O papel de nos parecermos com Jesus se trata do nosso esforço, mas também é função do Espírito Santo. Nós temos que nos esforçar para nos tornarmos parecidos com Jesus. Mas o Espírito Santo nos ajuda. Olha só. 2 Coríntios 3,18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Essa glória que está nos transformando é algo que vem do Senhor. E para nos tornarmos semelhantes a Cristo, queria que você abrisse Efésios 4:22. E eu quero falar 3 coisinhas aqui. Efésios
4:22. Olha só o que fala o texto. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. 3 pontos aqui eu quero falar, para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Abandonar a antiga maneira de viver, ou seja, Deus tem para nós uma nova maneira. Amém? Por isso que eu disse antes, nós não somos iguais ao mundo, nós temos uma nova maneira de viver, nós temos uma nova conduta, e as pessoas esperam coisas diferentes de nós. Se você disser para as pessoas que você é cristão, automaticamente a pessoa vai dizer assim, agora eu quero ver o que esses aí vão fazer. Agora eu quero ver em certa circunstância o que ele vai fazer. Se é só discurso ou se faz parte da vida dele. Ou dela, né? Então, abandonemos nossa antiga maneira de agir, de viver. Nós temos uma nova maneira e que ela vem do céu. Abandonar os nossos antigos pensamentos. Romanos 12:2 fala, né? Que nós renovamos a nossa mente. Renovais a vossa mente. Renovar a nossa mente. Cada vez mais. Porque é a nossa mente que governa o nosso corpo. E esse versículo ali também fala, assumir o caráter de Cristo. O caráter, basicamente, é a nossa soma de hábitos, né? Revestirmos da nossa pessoa. Ainda que a gente não está no céu ainda, nós estamos aqui na terra. Ainda assim, a nossa conexão, a fonte que rega a nossa vida, o canal que enche o nosso corpo de vida, ainda assim é um canal que vem do céu. Por isso que é algo que vem do céu e se estende pelo meio em que nós vivemos. Então, criado para se tornar semelhante a Cristo. Para isso que nós somos criados. Desde o início aconteceu a queda, fomos restaurados, agora temos Jesus. E o nosso esforço é sermos cada vez mais parecidos com Cristo, buscarmos a Ele, que seja o nosso objetivo desse ano, de buscar Ele, de entender o propósito da igreja, de nos engajarmos nisso, de entendermos isso, de estarmos funcionando nisso, e que principalmente seja o nosso relacionamento com Jesus, que nós tenhamos um relacionamento com Jesus mais íntimo, que a gente busque coisas espirituais, que a gente procure isso, que o nosso foco também seja esse, que os nossos planos, a nossa lista de planos, não seja apenas coisas terrenas, mas que sejam também coisas espirituais. Que na sua oração, que no seu plano esteja, me ajude a multiplicar os PGs. Quem sabe que eu seja um líder de PG. Quem sabe que eu seja um discipulador. Quem sabe que eu seja alguém que pregue no meu trabalho. Que eu seja alguém que aceite os desafios de anunciar o teu evangelho onde quer que eu esteja. Que eu seja alguém que esteja mais disposto a fazer as coisas na igreja. Que eu seja alguém que contribua mais com a igreja. Que eu seja alguém que contribua de todas as formas, inclusive com recurso financeiro. Que eu seja alguém que esteja querendo ver a obra crescer, que esteja querendo anunciar o evangelho, que tudo isso esteja na nossa oração, além dos nossos objetivos, que é profissional, que é pessoal, enfim, que isso faça parte da nossa vida, que não seja apenas um ramo da nossa vida, mas que nós estejamos em Jesus, que Ele seja aquele que nos sustenta, que Ele seja esse ramo, como fala a própria palavra. Em nome de Jesus. Então, que esse ano sejamos mais parecidos com Cristo. Que a gente abandone a nossa antiga maneira, que a gente abandone antigos pensamentos, que sejamos alimentados com novos pensamentos e que a gente assuma o caráter de Cristo, que os nossos hábitos, eles revelem coisas do céu. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por isso então, se coloque de pé, por gentileza.